Tá bom? Efésios, capítulo número 4. Perdão, Tiago, capítulo número 4, e eu estou procurando Efésios aqui. Deus quer falar em Efésios? A gente vai passar lá por lá também. Hoje a gente vai só ler a Bíblia. Vamos só ler a Bíblia. Tiago, capítulo número 4. Deixa primeiro, antes de ler, os irmãos ficam com a Bíblia aberta. Algo que eu nunca fiz, deveria ter feito, não fiz. E não fiz para que as pessoas não me achassem prepotente, arrogante. Mas eu vi que não se trata disso. É necessário que todo o povo saiba aonde Deus quer levá-los. Toda vez que Deus chama alguém na Bíblia ou um povo, Deus mostra para eles aonde Deus queria conduzi-los. Qual era a missão deles, qual a visão que Deus tinha para aquele povo. Por exemplo, Deus chama Abraão e fala: Abraão, olha, sai da sua terra e eu vou te levar para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Já estou te falando que eu vou te levar para uma terra. Mas eu também estou dizendo o que eu vou fazer com você, ou através de você. Você será pai de multidões, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, pastor, você está falando do Antigo Testamento. Tá bom. Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes. Você será pescador de homens. Quando Jesus ele foi subir aos céus, ele deu um destino também para todos os seus discípulos, ali já considerado como apóstolos. Ele fala: olha, vocês vão conquistar Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Paulo, hoje eu te levanto para que você conquiste todos os gentios. Você será chamado o apóstolo dos gentios. Eu poderia passar aqui citando vários personagens que sempre quando Deus os chama, Deus já mostra para que o chamado. Porque como que Deus chama alguém se não fala para quê? Uma pessoa que anda sem destino é uma pessoa que não avança. Um povo que não sabe aonde Deus o quer levar é um povo que anda dando voltas. E eu falei que, por erro meu, eu nunca falei para a igreja o que Deus falou comigo sobre a igreja crescer. Isso já tem sido confirmado através de vários homens e mulheres de Deus que já passaram por aqui. E essa semana eu fiz um descanso, alguns dias de descanso, e eu vim no meu coração com o desejo de falar isso para a igreja. E aí domingo, mais uma vez, Deus só confirmou o que ele falou aqui em Primavera. Pois bem, Deus nos chamou como igreja para não somente ficar em Primavera, Campos Elíseos, Saracuruna, Jardim Angá. Deus sendo chamado como igreja para conquistar nações. E aí você pode falar assim, por isso que eu falei que eu não queria falar antes, porque talvez soaria prepotente. Mas se nós como igreja não termos isso muito forte dentro do nosso coração, nós não conseguiremos chegar aonde Deus nos levará. Pastor, será na sua geração? Não sei. Deus pode levantar outros. Assim como Deus fez com Abraão, e seus filhos deram sequência, e eu não estou falando dos meus filhos, estou falando de gerações diferentes, estou usando como exemplo. Nós precisamos entender aonde Deus tem nos chamado como igreja, e todos nós precisamos ter essa mentalidade. E mais do que isso, se nós não estivermos num só propósito, nós ficaremos como o povo que também Deus falou: estou tirando vocês do Egito, estou levando vocês para a terra dos vossos pais. Mas devido ao povo não ter uma mesma mentalidade, o povo ficou dando voltas no deserto. Esses dias eu vi uma postagem de uma pessoa, que hoje a internet é poderosa, uma pessoa que botou o Google Maps, saindo do Cairo e indo até Jerusalém. Era uma caminhada aproximadamente de 7 dias. Hoje, nos dias de hoje, caminhando, leva 7 dias. O Google Maps traçou isso. Qualquer um pode fazer isso. Tá? Coloca lá, de Cairo para Jerusalém. Você vai ver que a travessia pelo deserto, hoje, nos dias de hoje, vai levar 7 dias. E por que o povo leva 40 anos no deserto? Porque o povo não tinha uma única mentalidade. O povo era dividido.
Cada um queria fazer a sua maneira. E toda vez que o povo for dividido, a promessa de Deus sempre ficará de pé. Mas enquanto nós estivermos divididos, a probabilidade de ficarmos dando volta até chegarmos à promessa é muito grande. Sei que você baixou na hora que eu vou ler. Tá? Composição não, eu vou ler agora. Vamos lá então, Tiago, capítulo número 1, capítulo 4. Pastor, então por que o povo fica dando voltas? Porque existem muitas guerras, muitas dissensões. Isso é em toda igreja. Aqui não é diferente. Muitos problemas, muitas guerras. Tá, mas da onde provém as guerras? Tiago diz. Da onde vem as dissensões? Está aqui. E aí por isso nós vamos ler a Bíblia agora. Deixa eu ler. Você pode acompanhar na sua versão ou pode acompanhar aqui. Eu quero ler nessa versão que eu tentei pedir ali, porque ela é mais esclarecedora para o dia de hoje. Tá? A versão, a mensagem. Versículo 1. De onde vêm todas as guerras, conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontece sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Meu Deus, saiu na hora aqui. Misericórdia. Como é que eu estou lendo pela internet? Não tem aqui a versão, a mensagem. Versículo 2, 3. Sei que vocês não têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas. Cada um querem as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga para isso? Pois Ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de vocês imediatamente. Digam sim a Deus e ele atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Não falem mal um dos outros. A palavra de Deus, a mensagem, o seu princípio maior, condena a maledicência. Vocês deveriam honrar a mensagem em vez de pichá-la. Deus que decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? Fica a sua Bíblia aberta, pode deixar a luz assim, que eu vou ler outros textos. Pastor, como começam as guerras? Elas começam as guerras, as dissensões, porque cada um quer fazer do seu jeito. E observou que o que essa versão diz? Se não for do meu jeito, eu não faço. Vamos ser sinceros, irmãos. Não é assim que acontece na igreja? Não é assim que acontece conosco. Porque nós somos muitos. Todos um diferente do outro. Mas Deus chamou o povo. Deus chamou o grupo, Deus chamou a igreja
E Deus não deu para a igreja diferentes visões. Deus dá uma. Só que o problema da humanidade é, eu vou fazer do meu jeito. Não. O texto vai dizer o seguinte, quando você faz isso, você está fazendo guerra contra o próprio Deus. Porque quem dá a visão para a igreja, irmãos? Quem dá a visão para a igreja? E quando eu quero fazer do meu jeito, estou fazendo guerra contra quem? É simples. O problema é que cada um de nós queremos conduzir ministérios, chamados, até mesmo posição de ficar parado. Não, vou ficar parado aqui, não vou ficar aqui não, vou ficar aqui, que aqui é melhor. É aí que nascem as guerras, é aí que nascem as dissensões, é aí que nascem as divisões. E por que às vezes nós não chegamos no propósito que Deus quer? Porque o povo está dividido. Nós não estamos unidos debaixo de um mesmo propósito. Só que o texto está dizendo assim, vocês estão tentando passar a perna em Deus, hein? É como se nós achássemos que somos mais sábios do que o próprio Deus. Se Deus dá uma ordem e eu tento fazer da minha forma, eu estou falando assim, você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Se Deus dá uma visão para essa igreja e eu tento fazer do meu jeito, eu estou falando, você não sabe de nada, quem sabe sou eu. E aí começam as guerras, as divisões, os problemas. Começa a dissensão. O que é a palavra dissensão? Divisão, separação. Porque um grupo quer fazer de uma forma, outro grupo quer fazer de outra, outro grupo quer fazer de outra, uma unidade quer fazer de outra. Não, aqui na minha unidade a gente vai fazer desse jeito. Isso é dissensão. E todo povo dividido não subsiste. Palavra do Senhor. Vamos ler Provérbios, capítulo número 13, versículo 10. Falei que eu não quero falar. Falo demais. Provérbios 13, versículo 10. Pode projetar no telão, por favor. Provérbios 13, 10 vai dizer o seguinte: do orgulho provém só a contenda, mas com os sábios, eles buscam aconselhamento. Muitos se acham muito orgulhosos. Nós lembramos quem foi o primeiro orgulhoso que a palavra do Senhor nos mostra e qual foi o seu destino. Do orgulho provém a contenda. Mas o sábio é aquele que fala assim, não, eu não sei agir. Ou ainda que eu saiba, eu vou buscar conselhos. Eu vou conversar com outras pessoas para que eu possa, aí sim, tomar uma decisão. Ver como eu vou me portar. Mas o orgulhoso, ele sempre só vai criar contendas. No mesmo livro de Provérbios, capítulo número 6, esse texto é algo muito forte. Provérbios 6, versículo 16. Provérbios 6, 16. Olha o que o Senhor vai dizer agora. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, ele abomina. 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª, que ele vai dizer, Deus abomina. Vamos ler então quais são elas? Primeiro, versículo 17, o olhar orgulhoso. Segunda coisa que ele odeia, língua mentirosa. Terceira coisa que ele odeia, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa que ele odeia, o coração que maquina ideias perversas. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, a testemunha que fala, a testemunha falsa que fala mentiras. Não, eu vi fulano fazer isso aí. Não, eu vi. E às vezes é mentira. Não, fulano disse isso. É mesmo? Você serve como testemunha? Sim. E aí estou falando não da testemunha, estou falando da testemunha falsa.
Aí ele fecha com a sétima, que ele abomina aquele que semeia a discórdia entre os irmãos. Estou falando, não eu, o livro da sabedoria, que o próprio Deus está dizendo. A sétima coisa que ele abomina é aquele que semeia discórdia ou contenda entre os irmãos. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 3, versículo 3. Alguns perdem até o costume, né, de folhear a Bíblia. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois entre vós há invejas, contenda e dissensões. Não sois carnais e andais como os homens? Eu estou lendo isso aqui porque às vezes algumas pessoas falam assim, pastor, mas fulano é homem de Deus, fulano é mulher de Deus. Será que nós somos tão carnais para não conseguir identificar quem é de Deus e quem não é, gente? E aí ele fala como identificar o homem e a mulher de Deus. Não é pela ajuda às pessoas, não é uma pessoa boa que define que ela é de Deus. Não é uma pessoa generosa, por incrível que pareça, não é uma pessoa que ajuda o próximo. Não é isso, está aqui o texto que nós lemos. O que essa pessoa faz? Contenda e dissensão. A pessoa contendeira e que cria dissensões, não precisamos ir longe. Só quem é carnal que não consegue enxergar o que Paulo está falando. Até quando vocês serão carnais para não conseguir enxergar isso? Eu estou falando isso por quê? Porque quando uma pessoa vier fazer dissensão, você tem que rechaçá-la. O homem verdadeiro e verdadeira mulher de Deus não fica falando mal de outros. Eu aprendi algo com o pastor Rafael Tedeschi há pouco tempo. Lealdade é você falar a coisa certa para a pessoa certa. Ou seja, eu posso até estar certo, falando a coisa certa, mas se você falar para a pessoa errada, você é desleal. Então você acerta, tem que falar para quem? Para quem está errado. Procure ela e fala, irmão, me desculpe, todo respeito. Isso que o irmão está fazendo é errado. Ou eu não concordo com isso, é lealdade. Agora a pessoa que fica falando mal um para o outro, eu não concordo com isso. Eu acho que deveria fazer dessa forma. Isso é deslealdade. E o engraçado é que os carnais não conseguem ver isso. Continuam a dar ouvidos. Porque eu aprendi algo com a minha avó. Água mole, pedra dura. Enquanto você continuar a ouvir pessoas que criam contendas e dissensões, daqui a pouco você vai acabar acreditando que isso é verdade. É isso que é feito hoje nos colégios, nas faculdades. O doutrinamento é isso. Eles ficam falando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. O aluno sai de lá acreditando que é verdade. Eu não consigo nem raciocinar algo. Mas de tanto ouvir, 4 anos ouvindo a mesma coisa. Isso que é doutrinação. É isso que todos os islâmicos e judeus fazem até hoje. O judeu, ele pega a criança e fica doutrinando. É o que na lei está falando. Inculcar, vai inculcando na cabeça. Porque de tanto você falar, ela vai aprender. O islâmico é a mesma coisa, ó. Vou falar até aprender. Não sei quantos ouviram hoje, mas, meu Deus, para mim foi um tiro no meu coração. Estou tomando café da manhã, meu filho, Mengo. Eu falei, não. Aí a Ellen já começou, vai ser flamenguista. Eu falei, é ruim? Eu vou inculcar na cabeça dele. Ele vai ficar até louco de tanto eu cantar o hino do Vasco. Ele vai ver, eu vou ganhar na força, irmão. Eu ganho na raça. Eu estou falando dessa brincadeira, mas é porque funciona. Repetição.
é uma das coisas que mais funciona no mundo. Quer fazer uma pessoa aprender repetição. Músico, batera, para que o músico se torne melhor, ele precisa fazer o quê? Repetir o exercício. Não é isso, Isaac? Repetição. Aos pregadores de plantão, quando nós queremos memorizar um texto, quem não tem memória boa, o que nós precisamos fazer para memorizar o texto? Repetição. Esse dia eu estava conversando com o Felipe. O Felipe falou, pastor, eu tenho um TDAH. Rapidinho eu perco a concentração. Um vídeo que eu deveria assistir, eu tocou no telefone, eu já esqueci tudo. E eu falei, como você aprende então? Ele, repetição. Eu repito o vídeo até aprender. Agora, trazendo para o mal. Quanto mais você ficar dando ouvidos para pessoas contendeiras, iracundas, o que vai acontecer com você, irmão, de tanto ele repetir? Você vai assimilar isso como verdade. É o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo 3. Tá, pastor, mas mais alguma forma de eu entender quem é de Deus e quem não é? Sim, irmãos, vamos lá, Gálatas 5. Gálatas 5. Porque todo mundo, toda árvore, ela mostra no final o seu fruto. E lembre-se, fruto não é movimento, fruto não é dom. Fruto não é o chamado, fruto não é o ministério. Não é isso. Está aqui o que está dizendo o que é o fruto. Eu não vou ler o fruto do Espírito, que nós já conhecemos. Eu mesmo cito ele toda hora. Eu vou ler as obras da carne. E não é fruto da carne, é obra da carne. Obra da carne. Gálatas 5. Vamos ver o versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, então não adianta esconder, ela é manifestada. Pode ter certeza. Obra de carne você não esconde. Mesmo que tente, ela é manifestada. É o texto bíblico. Ele mostra a garrinha, não adianta. As obras da carne manifestas aqui estão. Adultério. Eu estou orando para Deus mostrar alguns adúlteros aqui. Fornicação. Até aqui são pecados que normalmente a igreja condena. Mas agora começa. Está aqui também? Impureza, lascívia. Deixa eu ler na minha versão. Que tá melhor. Mas pode continuar aí, tá? Ódio. Ódio. Inimizades. Falando que tem a obra da carne. E cria inimizades. Porfias. Pastor, que palavra é essa, porfia? Porfia significa discussão, ou aquele que causa polêmica. Já viu pessoas polêmicas? Porfia. Mas o que? Emulações. Ou você pode substituir por ciúmes. O que é o ciúme? É uma pessoa que tenta igualar a outra ou superar alguém. Ela tem ciúme. Ira. Mas calma aí, pastor. A Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Essa ira aqui é outra situação. Essa ira aqui significa intenso sentimento de ódio e de rancor. Tem pessoas que são rancorosas, e por ser rancorosas, elas vão criando coisas. Discórdias. O que é discórdia? Aquele que falta com concordância. Isso é obra da carne. O que não concorda, não sou eu que estou falando, irmãos. Eu não estou forçando o texto. Isso é só você ir para o dicionário e vão ver. Discórdias. Aquele que entra em desacordo, desavença, desarmonia, desordem, sempre faz oposição. Dissensões. O que é dissensões? Aquele que causa desavença, conflito, disputa. Facções. Isso aqui é forte, porque facções é um grupo de indivíduo partidário que deveria estar na mesma missão, mas faz oposição a outro grupo. Que isso, pastor? Isso na igreja existe. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cefas.
Não, eu sou de Apolo. Sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Só que isso é obra da carne. Isso aqui é obra da carne. Então os irmãos conseguem identificar, de fato, quem é ou não? Aí ele vai lá, aí você pode pular para encerrar o capítulo, Paulo fecha com chave de ouro e fala assim, ó, se vivemos pelo Espírito, andemos também só no Espírito. Versículo 26. Não sejamos ávidos de vanglória ou soberba, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Filipenses capítulo número 2. O próximo, Efésios, Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Para não tomar mais tempo, Romanos capítulo de número 12, versículo 10. Sedes amigáveis, afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Pastor, tá bom, você falou dessa divisão, eu não quero focar na divisão, eu só estou querendo mostrar o que a discordância ou termos visões diferentes tem o poder de não proporcionar na nossa vida. Tá aí na unidade. Na unidade. Nós sempre lembramos, Salmo 133. Os irmãos que vivem em união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde tem a união, e quando diz união, é unidade. E quando diz unidade, é estar todo mundo debaixo do mesmo propósito. Quando todos estamos debaixo do mesmo propósito, Deus ordena vida e bênção para sempre. Eu poderia ler outros textos que eu separei aqui, mas eu vou encerrar com Atos capítulo número 4, sem ter falar de igreja, a gente tem que falar da igreja, então, a igreja primitiva. Ali está o segredo de todas as coisas. Atos 4, versículo 32. E a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. É porque nós temos a tendência de achar que tudo que era em comum deles era ligado a bens. Para outra coisa, nós rechaçamos bens, quando fala da Bíblia. Mas para isso, alguns tentam interpretar para bens. Mas a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Tá, pastor, mas isso é muito genérico. O texto que eu li eles tinham o mesmo coração e a mesma alma. E qual foi o resultado disso aqui? Eles cresciam, multiplicavam. Cada vez mais, Deus proporcionava um crescimento absurdo. Eu estou falando isso por quê? Porque se nós, como igreja, não tivermos a mentalidade que nós precisamos estar unidos debaixo de um mesmo propósito, nós vamos chegar, mas quem não estiver vai ficar para trás, infelizmente. E aí vem sempre aquele negócio, não me substituíram, porque foram ingratos. Não está ligado a ser isso. Só avança no mesmo propósito. Porque eu já ouvi algumas pessoas, a igreja perdeu a visão. Não, você nunca soube da visão da igreja. Você que nunca soube. A igreja continua a mesma. Agora, vamos ser sinceros, a igreja não tem como ter o mesmo comportamento com 20 pessoas, depois com 1000. Consegue ser a mesma igreja, irmãos? Isso, o fato de ter o mesmo comportamento não quer dizer que a igreja perdeu a visão. Até porque Deus não entregou a visão a você, querido. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que estar debaixo da mesma mentalidade. E qual a mentalidade? Que essa mentalidade governa o reino? É o amor mútuo. Que é impossível falar que eu amo o meu irmão e eu falo mal dele. Eu amo a Deus. Como que você ama a Deus, irmão? Você está falando mal de outras pessoas. Esse dia eu fiquei sabendo, pastor fulano não fala comigo, mas como isso que não fala comigo? Ministrando.
O que está ministrando? É um saco vazio de hipocrisia e mentira. Irmãos, eu sempre gostei de filmes medievais. Eren é prova disso. Se é um filme, estilo de filme que eu gosto é de guerras antigas. Sempre gostei dessas, quando eu via séries, hoje não vejo mais, eu sempre via as séries antigas de guerras medievais. E uma das táticas que exércitos menos favorecidos, um grupo menor, seja de pessoas ou de poderio ibérico, eles venciam um exército bem maior, mais equipado, era dividindo o exército oponente. Como que eles faziam? Atacavam pelos flancos, pelos lados, para chamar a atenção. Aí quando parte do exército ia para um lado, outra parte ia do outro. Aí outra parte corria para cá, outros atacavam por trás e outro pela frente. Eles dividiam exércitos. Eu estou falando de centenas de filmes que eu vi. Qual é a tática do inimigo hoje? É dividir o povo. E eu lembrei agora, o texto vai dizer que o diabo ele anda em derredor como um leão. E uma das coisas que eu também gostava de ver era Animal Planet. Já falei isso para os irmãos. Sabe como as leoas atacam? Elas dividem o bando. Porque a leoa não tem a mesma velocidade de um impala, de um gnu, de um veado. E como que eles conseguem, então, arrebatar um daqueles animais? Dividindo. Uma parte corre para um lado, direcionando exatamente uma parte do rebanho para correr para o outro, atraindo para eles. A outra parte corre para outro lado, exatamente para criar confusão. E aí quando o rebanho está todo em confusão, eles pegam sempre os mais fracos. E na igreja não é diferente, porque o que causa dissensão, eles sempre vão nos que estão mais feridos. Pode observar, quem causa dissensão, quando ele bate com alguém que não dá atenção, ele volta. O contendeiro, a contendeira são aqueles que agem igual o inimigo. Eles atacam exatamente quem está fragilizado. Está triste com alguma coisa da igreja? Ficou magoado ou magoada por alguma situação da igreja? Ele, opa, o inimigo. E é certo, irmão, porque já está magoado, já há uma brecha, é mais fácil que pegar. O leão, ele pega sempre os animais retardatários e feridos. Eles não pegam os mais fortes. Porque eles não têm tanta energia para perder. A corrida deles é curta, mas o tiro é certeiro. Eles ficam só observando. Quando eles encontram alguém fragilizado, opa, é esse que eu arrebato. Então a minha palavra hoje é o seguinte, irmãos, Deus tem coisas grandes para fazer para a gente como igreja, não é para mim, Renan. Eu poderia vir pegando a glória da igreja sempre para mim, eu não tenho nada, nenhum nome meu eu quero nessa igreja. Ela briga comigo para atrelar algumas coisas à minha imagem. Ela e Emerson, eu fico lutando quando eu não quero glória para mim. Eu já até falei, Deus não me falou, isso é algo que eu falo. Eu creio que eu, Renan, não verei. Muitas coisas Deus fará. Mas eu preciso preparar uma igreja para entrar nessa terra. E se nós não nos prepararmos hoje em mentalidade, em coração, em alma, nós vamos ficar dando voltas. Algumas pessoas aqui já poderiam estar longe, e só não estão longe, quando eu digo longe, é de crescer, de avançar. Só não avançaram até hoje, porque continuam com a mentalidade de divisão. É Arão e Ur querendo ter a mesma mentalidade de Moisés, irmãos. Ei, Arão, Ur, Deus vai te usar naquilo que Deus te chamou para ser usado. Você não precisa querer ser Moisés. O que Deus tem para Moisés é para Moisés. O que tem para você, Arão, Miriam é para você, Ur é para você, Josué, enquanto Moisés está em cima orando, você está guerreando lá embaixo. É cada um em uma missão diferente, mas para o mesmo propósito. Amém? Fica de pé comigo, por favor. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua igreja. Quero te agradecer pela tua palavra.
Quero te agradecer pelo exército que o Senhor tem levantado, pelos ministros que o Senhor tem levantado, pelos intercessores, pelos pastores, por cada um voluntário, por cada uma pessoa que ama a tua palavra, ama o teu reino, e até aqueles que amam a essa igreja, Pai. Nós queremos te agradecer por cada um deles. Quero te agradecer por cada família que o Senhor tem levantado, que foi ministrado hoje nesse altar, pelos casamentos que o Senhor tem levantado aqui, fortalecido aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, nos proteja. Eu sei que é necessário, Pai, eu sei que é necessário que haja divisão, e a tua palavra diz isso, para que eles são seus se manifestem. Então eu não posso te pedir que não haja nenhum ataque do inimigo, mas eu quero te pedir que o Senhor nos fortaleça, nos dê a armadura necessária, para que possamos não ser derrubados pelas setas que o inimigo tem lançado contra nós. Como igreja hoje nós dizemos sim àquilo que o Senhor confiou a nós. Eu como pastor, eu quero sim, Pai, se o Senhor permitir, alcançar nações. Eu quero sim, Deus, levantar ministros aqui que vão assumir igrejas em outros municípios, outros estados e até em outros países. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que agora o Senhor leve a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma cativa ao Senhor, para que aqueles que ainda não viram, vejam, para aqueles que ainda não ouviram, ouçam aquilo que o Senhor já tem falado a nós. Ó Deus, nos dê as ferramentas necessárias, as armas necessárias, não para que vencemos pessoas, mas para que destronemos Satanás. O nosso desejo de conquistar território não é um desejo humano, mas é sermos embaixadores teus naquela terra, aonde o Senhor deixar a gente pisar. Não será uma possessão dessa igreja, mas será uma conquista de território através de Cristo Jesus, para Jesus e por intermédio de Jesus. Nós estaremos lá, ó Deus, como embaixadores, te representando nessa terra. Não nos permita, ó Deus, com o tempo vacilarmos no propósito e na visão. Não deixe que o nosso coração se corrompa, nem por dinheiro, nem por vanglória, nem pelo poder, mas mantenha a humildade dentro da tua igreja. E aonde que há dissensão, contenda, hoje nós repreendemos no poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos unidade sobre a tua igreja. Nós declaramos, ó Deus, uma mesma visão, um mesmo propósito, um mesmo coração, uma mesma alma, um mesmo espírito de ti. Que seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Que seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como é no céu. Que seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como é no céu. Nós te agradecemos pelo privilégio de sermos escolhidos por ti, porque em nós não há merecimento. Em nós não há merecimento. Nós não merecemos, Senhor. Nós estamos aqui como privilegiados, Senhor, obrigado. Dentre bilhões de pessoas, o Senhor escolheu a gente. O Senhor escolheu outros povos também, outras denominações. Mas todos nós estamos aqui declarando e agradecendo o privilégio e a responsabilidade hoje nós agarramos, porque nós sabemos que não adianta ter privilégio sem responsabilidade. Como seus filhos ministraram, hoje nós vamos nos posicionar diante da mensagem que o Senhor quer entregar aos povos. Vamos mudar comportamentos. Vamos fechar a nossa boca quando nós tivermos que fechar, e vamos abri-la somente para abençoar pessoas. É o que nós oramos a ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A igreja diz amém.